Olá, meus queridos irmãos, graça e paz. Como vão vocês? Eu sou o reverendo Marcelo Lemos e novamente eu quero agradecer pela sua presença e pela sua participação aqui no canal do Bereano. Fique ligado, porque toda semana nós publicamos em média 2 ou 3 vídeos aqui no nosso canal. Clique aí na playlist e acompanhe todas as produções que nós, com todo carinho, temos disponibilizado aqui para abençoar sua vida, abençoar sua família, abençoar a vida da sua igreja também. Se você tem uma cópia da revista Examinai, você sabe que esta lição de número 5 apresenta, na verdade, 5 conselhos de Paulo sobre como viver de modo a ser astros, luzes no mundo. Porém, aqui no vídeo, por uma questão de tempo, como fazemos todas as vezes, a gente dá uma resumida. E o próximo tópico que eu quero trazer como destaque para vocês dessa lição é o que diz que, para que nós possamos viver como luzes do mundo, é necessário, é absolutamente necessário, é imprescindível exercitarmos a nossa salvação. Paulo diz, nesse mesmo versículo que a gente leu sobre a integridade da igreja de Filipenses, que eles deveriam exercitar, desenvolver a sua salvação com temor e tremor. Vamos ler e eu vou colocar na tela para você. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. A primeira coisa que eu quero observar aqui é a possibilidade de um mal entendido por parte de alguns leitores deste. Ele ordena, ele exorta que os filipenses operassem a salvação com temor e tremor. É muito comum encontrar aqueles que interpretam este texto como justificando uma salvação por meio das obras. Como que justificando aquela ideia pagã de que o homem pode salvar a si mesmo, que o homem pode trabalhar e conquistar a sua própria salvação. Mas esse texto, e nenhum outro texto da Bíblia, na verdade, justifica a crença em uma salvação por meio das obras. Muito pelo contrário. A salvação, ela é sempre, do início ao fim, um processo realizado por Deus. A salvação é obra divina e essa obra divina ela é realizada pela graça de Deus. A salvação é pela graça, a salvação não é pelas obras. A salvação se deve ao amor de Deus, que nós, aliás, não merecemos. Mas Deus, de modo gratuito, de modo livre, nos oferece na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E este fato de que a salvação é obra de Deus, que a salvação é um trabalho realizado por Deus desde o início até o seu final, está na sequência desse texto que a gente leu. Paulo diz, olha, operai a vossa salvação com temor e tremor, e ele vai dizer na sequência assim, ó, porque é Deus que opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar. E aí ele diz que ele tem certeza de que aquele que começou a boa obra nos Filipenses era poderoso para terminar a boa obra nos Filipenses. E aqui Paulo talvez esteja recordando essa igreja de como ela começou. Se você voltar nos primeiros vídeos, no vídeo 1, por exemplo, dessa playlist, você vai ver que nós estudamos um pouquinho acerca da história da igreja de Filipos. Paulo não pretendia, ele não desejava ir até Filipos, pelo menos não quando ele realmente foi. Ele, na verdade, queria pregar o evangelho na Ásia.
e ele tenta ir para a Ásia várias vezes, e ele dá testemunho de que por várias vezes o próprio Deus impediu que ele fosse para a Ásia e o fez ir para a Europa. E aí ele chega em Filipos, é a primeira igreja cristã na Europa, e a partir dessa igreja as portas do evangelho, as portas da evangelização se abrem para a introdução do evangelho. Então essa igreja ela já nasce por meio de uma interferência divina extraordinária. Tudo na vida é interferência divina. Porém, aqui nós temos um caso claríssimo de uma interferência extraordinária. Quando o homem fala, eu vou para tal lugar, e Deus diz para ele, não, você vai para cá. E aí, inclusive, tem uma visão de Deus ordenando Paulo ir para esse lugar. Deus diz a ele, olha, atravessa, vem para a Macedônia. E é através desse processo miraculoso, sobrenatural, que a igreja inicia ali. Então Paulo diz assim, olha, aquele que começou a boa obra em vós, aquele mesmo Deus que me desviou de um caminho e me trouxe aqui, aquele mesmo Deus que num sonho ordenou que os missionários viessem para cá e não para o outro lugar, esse Deus que começou a boa obra em vós, e quando eu cheguei aqui expulsei demônios, fui preso, fui expulso da cidade, tive que ir embora, nesse mesmo lugar, né, onde Deus abriu as portas do presídio e salvou a vida do carcereiro e de toda a sua família, esse mesmo Deus que começou essa boa obra, ele vai terminar. Ele começou, ele vai desenvolver essa salvação e ele vai levar vocês até o final. Então todo o processo da salvação cabe a Deus, não ao homem. Não há mérito humano na salvação, o mérito é todo de Deus, o mérito é todo de Cristo, o mérito é todo do Espírito Santo, não há mérito humano na salvação. Mas se é assim, por que Paulo fala, operai a vossa salvação? Qual é o sentido, qual é o objetivo de operar a salvação se todo o processo é divino, se todo o processo vem de Deus? Porque existe também a resposta do homem. Existe também o dever humano, a responsabilidade humana. É Deus que opera tanto o querer quanto o efetuar. Mas esse querer é uma obra operada em nós. Esse efetuar é uma obra operada em nós. Nós queremos, nós efetuamos. Isso é algo misterioso no sentido de que para nossa mente é muito difícil separar a metafísica da parte que nós vemos. A parte que nós não enxergamos, que é o agir de Deus sobrenatural na alma humana, e essa resposta prática e visível da alma humana. Mas essa parte prática nós fazemos. Foi Deus que operou, mas você faz. É você que crê. É você que busca a santificação. É você que busca os dons do Espírito Santo. É você que busca os dons mais excelentes. É você que lê e medita nas Escrituras. É você que se santifica ou não. É você que busca crescer na graça e no conhecimento de Deus ou não. E mesmo quando você faz isso, você não tem mérito. Mesmo quando você faz isso, é obra de Deus na sua vida. Observe que existe um mistério. Existe uma ligação que a gente não tem capacidade de compreender plenamente entre a metafísica da coisa e essa realidade prática dessa mesma coisa. E essa dificuldade humana de compreender com a sua mente, né, com a sua razão, como tudo isso se dá, acabou gerando no seio da igreja algumas heresias. Eu vou citar duas delas. Por volta do ano 400, surge em Roma, ou chega em Roma, um teólogo, um pastor chamado Pelágio. Pelágio era nascido na Inglaterra, na Bretanha.
e ele vai para Roma. Quando ele chega em Roma, ele começa a participar de alguns debates, a elaborar algumas teorias, e por volta do ano 409 ele escreve um livro de teologia combatendo um dos maiores teólogos da igreja, que foi Santo Agostinho. Santo Agostinho falava muito desse mistério que envolve a soberania de Deus e a liberdade humana, a eleição divina e o livre-arbítrio humano. Então Deus é totalmente soberano e o homem é responsável pelos seus atos, pelas suas ações. E existe um mistério por volta disso. Pelágio queria resolver o mistério. E deixa eu te dar uma dica. Toda vez que a mente humana tenta desfazer o mistério de Deus, tenta desfazer o mistério da fé cristã, essa pessoa vai acabar criando uma heresia ou reacendendo, reavivando, ressuscitando alguma velha heresia. E aí, Pelágio diz assim: olha, a Bíblia diz que eu devo crer, a Bíblia diz que eu devo ser santo, a Bíblia diz que eu devo abandonar o pecado, a Bíblia diz que eu devo mortificar a carne. Se a Bíblia diz que eu devo fazer isso, é porque eu sou capaz de fazer isso. A lógica é perfeita. Se eu devo fazer, é porque eu tenho capacidade de fazer. E aí Pelágio imaginou que havia eliminado o mistério. Então ele chega à seguinte conclusão: se a Bíblia manda eu fazer algo, é porque eu sou capaz de fazer esse algo. E uma vez que eu sou capaz de fazer esse algo, eu não preciso da graça de Deus para operar aquilo que a Bíblia ordena que eu faça, no caso, com relação à salvação. Então Pelágio passou a ensinar que o homem pode ser salvo independentemente da graça salvífica, independentemente de uma obra regeneradora do Espírito Santo no seu coração, o homem é capaz de realizar aquilo que Deus ordena que ele faça. Paulo não está dizendo aqui: operai a vossa salvação com temor e tremor. Então você, esse é o ensino de Pelágio, você é capaz. Não precisa de Cristo vir, derramar o Espírito Santo, regenerar sua alma, iluminar o seu entendimento, nada disso. Cristo morreu e deixou o exemplo. Se você quer ser salvo, siga o exemplo de Jesus, porque você tem capacidade, você tem força para isso, você tem poder para isso. Obviamente, esse ensino de Pelágio foi condenado pela igreja e o grande defensor da fé cristã contra Pelágio foi o próprio Agostinho, o bispo africano, o bispo de Hipona. Por quê que a igreja condenou esse ensino e o pelagianismo é uma heresia de perdição? Porque a Bíblia constantemente nos adverte a respeito da pecaminosidade do ser humano. Quando Adão pecou, toda a raça humana se viu corrompida. Paulo deixa bem claro: não há ninguém que faça o bem. Todos foram destituídos da glória de Deus. Todos estão mortos em seus delitos e pecados. E a única esperança do homem, a única esperança da alma corrompida pelo pecado, é que Deus lhe estenda a sua graciosa mão e o tire da sua sepultura, como Cristo fez lá em João com o seu amigo Lázaro. Morto não pode sair da sepultura pelas suas próprias forças, ele não pode voltar a viver pela sua própria escolha, pela sua própria decisão. É preciso que Cristo se coloque diante da sepultura e diga: Lázaro, vem para fora. E aí o morto escuta a voz do Senhor e sai, e levanta-se, e vive de novo. Então a igreja rejeitou o ensino de Pelágio. Por quê? Porque a Bíblia de Gênesis a Apocalipse ensina que sem a graça de Deus,
sem o operar regenerador do Espírito Santo, sem o trabalho dos meios da graça no coração do ser humano, o ser humano não pode ser salvo. O ser humano não pode salvar-se a si mesmo. E aí todo mundo pensou que a heresia pelagiana tendo sido condenada, estava fadada ao fracasso e nunca mais retornaria. Porém, alguns séculos depois, alguns discípulos de Pelágio, porque eles continuaram ali escondidinhos, mas estavam ali trabalhando, e alguns anos depois, esses seguidores de Pelágio vão criar uma nova teoria, tentando conciliar a opinião cristã, que Agostinho representava muito bem, e a opinião condenada já de Pelágio. E eles chegaram à seguinte conclusão: o homem é salvo. O homem precisa que o Espírito Santo lhe ajude a alcançar aquilo que ele sozinho não é capaz de fazer. E aqui você observa que é uma linguagem bastante cristã. Parece muito com o que a Bíblia ensina, parece muito com o que a igreja ensina. Porém, eles diziam o seguinte: o primeiro passo é o homem que precisa dar. O homem dá um primeiro passo para Deus, e aí Deus vai e faz o restante por ele. E aí os dois unem forças, os dois começam a trabalhar juntos em prol dessa salvação. Mas é o homem que dá o primeiro passo. Olha, talvez você seja um semi-pelagiano. Essa heresia foi condenada também pela igreja e passou a ser conhecida historicamente como semi-pelagianismo. E, infelizmente, muita gente hoje na igreja acredita dessa forma. Talvez seja o seu caso. O caso daquela pessoa, e eu já vi pregador falar isso, na hora do apelo, por exemplo, dê o primeiro passo para Deus. E aí Deus vai dar 10 passos na sua direção. Ou aquela pessoa do interior, como minha avó dizia assim, olha, Deus ajuda quem cedo madruga. Ou seja, é a ideia de que o homem faz algo para Deus primeiro e depois Deus recompensa essa pessoa. Percebe onde está o erro aí? É claro que o homem tem que dar passos para Deus. Nós não podemos esquecer da responsabilidade humana. Contudo, a iniciativa é sempre de Deus. O primeiro passo é sempre de Deus. Todo o projeto da salvação é o que? Senão Deus dando 1, 2, 3, 4, 5, 1 milhão de passos na direção do pecador. A iniciativa é sempre de Deus. Isso a gente observa, por exemplo, no próprio livro de Gênesis. No livro de Gênesis há várias ações. A criação do universo, a criação da vida na terra, das plantas, dos animais, dos seres celestes, a criação do homem. A restauração do homem quando ele peca e Cristo... A promessa de restauração do homem logo após o pecado. Roupas adequadas para que o homem possa vestir ao ser expulso do jardim do Éden. A escolha de um homem para ser o pai da fé, a escolha da família deste homem para ser a nação eleita. Tudo quem dá o primeiro passo? Deus. Quem que escolhe? Deus. Quem que cria? Deus. Quem que redime? Deus. Quem que dá a profecia? Deus. Quem que costura a primeira roupa para o homem? Deus. Quem que procura o homem depois que o homem peca? Deus. Nunca o primeiro passo é do homem, sempre é de Deus. Então nós somos dependentes de Deus do início ao fim. Se você se esquecer disso, você cai numa heresia, no ensino de perdição. Essa é a realidade da Bíblia. Essa é a realidade do Evangelho. Eu costumo dizer que ninguém pode pensar que ao chegar lá no céu e ver, no último dia,
tem lá duas filas, a da direita e a da esquerda, e essa pessoa que está na fila da direita aqui, olha para quem está na outra fila aqui da esquerda e fala, olha, eu fui melhor que esse aqui, eu fui melhor que aquele. Eu estou aqui porque eu fui melhor do que aquele que está lá. Não. Eu estou aqui porque a graça de Deus me alcançou. Eu estou aqui e não estou lá porque Deus me trouxe até aqui. Mas e a responsabilidade do homem? Ela está aí. Você precisa crer, você precisa se santificar, você precisa mortificar, você precisa orar, jejuar, ler a Bíblia. Você precisa produzir boas obras, você precisa dar bom testemunho, você precisa viver com integridade, como nós falamos na primeira parte do vídeo. Mas tudo que você conquistar não é mérito seu, é obra de Deus na sua vida. Nunca se esqueça disso.